Olá! Está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e Rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e toda semana estarei trazendo novo conteúdo para você. Bom, mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, apertar o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Bom, o tema de hoje nós vamos estar falando sobre o adulto imaturo. Você já ouviu falar? Sabe quais são os sintomas? O que realmente causa essa questão do adulto imaturo? Enfim, e quem vai estar compartilhando aqui conosco hoje um pouquinho, desse conteúdo, desse conhecimento é a Renata Fezan. Renata, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Sônia. Tudo bem? Renata, lógico que sim. Eu te agradeço por você realmente se dispor de um tempo para estar compartilhando um pouquinho aqui, da sua bagagem, da sua experiência. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você se apresentar, até para as pessoas que estão nos acompanhando de alguma forma, compreender o fundamento do que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Ótimo. Sou Renata, eu gosto de ser chamada de Rê, porque desde sempre, Rê Fezan, sou moradora aqui de Santo André, sou professora há mais de 20 anos e o meu trabalho é com psicoeducação. Eu sou terapeuta sistêmica e psicanalista há mais ou menos uns 12 anos e eu trabalho especificamente com mulheres, trabalhando no amadurecimento emocional. Bom, então tem tudo a ver com a matéria aqui, com um trechinho da nossa pauta de hoje. Bom, para você que está em casa, ou está no trabalho e acompanha já aqui o Pautas da Tarde de alguma forma, sabe que nós pegamos sempre um trechinho de uma matéria, de um artigo, para poder realmente ser o nosso ponto de partida. E Renata, a matéria, ela fala da seguinte maneira: Síndrome de Peter Pan, entendendo o comportamento imaturo em adultos. E tem um trechinho aqui que me chamou muita atenção. A síndrome de Peter Pan é um fenômeno psicológico que descreve indivíduos, principalmente adultos, que exibem comportamentos e atitudes típicas da juventude, recusando-se a aceitar as responsabilidades da vida adulta. O termo foi popularizado pelo psicólogo Dan Quilley em 1983 e é inspirado no personagem fictício Peter Pan, que se recusa a crescer. Bom, eu acredito que esse trechinho é o suficiente para ser o nosso ponto de partida. Renata, diante da sua experiência e da sua bagagem, esses desafios são reais? São muito reais. Apesar de a síndrome do Peter Pan, ela não é um transtorno que está descrito no DSM, não é uma doença, mas é algo que a percepção clínica e a nossa percepção social nos embasa a falar sobre ela. Ela é muito real e acontece para todas as pessoas, homens e mulheres, em igual proporção. Apesar da nossa condição social, os nossos papéis sociais serem diferentes, então ele se manifesta de forma diferente para os homens e de forma diferente para mulheres, mas ele está muito presente no dia a dia, no nosso cotidiano mesmo. E é justamente esse o ponto que eu trabalho aqui. E a relação do adulto imaturo, Quando que se percebe que está tendo essas atitudes imaturas? Como que as pessoas que estão em casa acompanhando esse assunto, que de repente ainda nunca ouviu falar, ela pode se perceber tendo esse comportamento sendo um adulto, mas de forma imatura? Olha, tem alguns pontos que é importante que a gente preste atenção. Pessoas que têm dificuldades em assumir responsabilidades, essas pessoas podem estar aí presas nessa síndrome. Responsabilidades financeiras, responsabilidades emocionais ou responsabilidades profissionais. Sabe, aquela pessoa que está eternamente sendo problemática em alguma coisa. Então eu entro num relacionamento e saio, eu estou sempre tendo comportamentos disfuncionais dentro das minhas relações afetivas.
emocionais, traições, agressões, manipulações, tudo isso demonstra aí que há uma imaturidade emocional. Dificuldade financeira, então eu ganho dinheiro, perco dinheiro, estou sempre com o nome sujo, estou sempre negativado, estou sempre com problemas, né, pagando minhas contas atrasadas, tenho dificuldade. São pontos para você prestar atenção. Se você está passando por isso, é importante você prestar atenção, porque existe uma imaturidade aí. Imaturidade profissional, entre e saio de emprego, sempre as outras pessoas é que são um problema, eu dei o meu melhor, mas não fui reconhecido, o mundo é ruim, é injusto comigo. Isso tudo são pontos a ser observados. Onde há padrões repetitivos, é importante você olhar. Porque se as histórias sempre se repetem, é porque há algo em você que precisa ser olhado. É bem importante. Outra coisa, resistência a compromisso, resistência à responsabilidade, baixa tolerância à frustração. Tem pessoas que você olha e elas fazem birra igual uma criança, batem o pé, choram diante de qualquer tipo de frustração. Depender emocionalmente de outras pessoas. Esse é o mais comum e o menos olhado como uma imaturidade e um problema a ser cuidado. Então, eu estou apaixonada, eu amo, mas é o meu pai, é a minha mãe, eu não vivo sem. A gente acaba romantizando essa dependência emocional e acaba justificando isso. Então, é o mais difícil de ser olhado. Ter dificuldade de lidar com críticas e cobranças, ter dificuldade com horário, ter dificuldade com compromissos, assumir o seu papel realmente na vida como adulto, demonstrar excesso de rebeldia, ir contra regras o tempo inteiro, aquele comportamento típico de crianças e adolescentes que alguns adultos carregam ao longo da vida. Se você percebe esse tipo de repetição, é importante que você pare para olhar isso. Provavelmente, na idade certa, você não desenvolveu as competências e habilidades para lidar com os problemas da vida adulta. Então, você continua repetindo as estratégias infantis de resolução de problemas. Eu não sei, né? Mas diante da sua expertise, existe a dificuldade desse adulto ele aceitar que está realmente com esse perfil específico? Sim, o adulto infantilizado, que o adulto infantilizado mais tem a dificuldade de entender que a questão é sobre ele. Porque sempre ele vai transferir ao outro, porque afinal eu sou uma criança emocional, eu sou uma criança financeira, então eu sempre vou responsabilizar um terceiro para o meu bem-estar. Vou responsabilizar a pessoa para me suprir emocionalmente, financeiramente, culturalmente, fisicamente, e vou tirar de mim essa responsabilidade. Porque afinal, o que são as crianças, né? As crianças são seres que estão em processo de formação e precisam ser cuidados. Então, toda aquela pessoa que é muito exigente, que precisa ser cuidada o tempo inteiro, que precisa ser salva o tempo inteiro, são pessoas que estão imaturas. E como ela se coloca nesse papel infantilizado, ela tem muita dificuldade, sim, de se perceber nesse lugar. Muitos não procuram ajuda, não procuram terapia, porque eu estou coberto de razão. Aí fica um pouco complicado. Esse assunto, ele é maravilhoso. É um assunto que realmente faz, né? Quem, lógico, se interessa e tem essa questão muito latente de autoconhecimento, desenvolvimento, ele é muito profundo e ele é muito necessário. Eu acho que se deixar, vou ficar aqui conversando com você horas e horas para nós estarmos falando, porque existem sim, né, no andar da carruagem, né, com a experiência que vai passando, que está tendo muitas inversões, né, de papéis, de valores, muitas coisas que realmente mostram, né, algumas imaturidades. Eu acredito que quem está em casa também, se começar a parar para prestar atenção em si mesmo e até de repente algumas situações ao redor, vai começar a perceber esses detalhes de imaturidade, de postura, de comportamento, principalmente, eu acredito, né, que talvez você possa falar melhor, em relacionamentos entre homens e mulheres.
Sim, as mulheres, o meu trabalho aqui, Sônia, é especificamente com mulheres. E as mulheres acabam me procurando justamente por conta dessa questão, por conta de encontrar dificuldade nos relacionamentos. Então elas acabam, e para as mulheres, a imaturidade emocional, ela tem um ponto um pouco mais preocupante, porque como socialmente nós somos educados de forma diferente, e a mulher é educada para cuidar, muitas vezes ela acaba se colocando em situações de risco, e por conta dessa imaturidade emocional. Então, quando os relacionamentos começam a ter muitos problemas, então ela vai relativizando tudo, porque ela não se vê capaz, inteira, não se vê dentro da possibilidade de ser e estar no mundo sem estar dentro de um relacionamento, sem ser validada por uma outra pessoa, por um terceiro, ou sem ter esse papel, um papel social muito bem estabelecido, que seja o papel de esposa, o papel de filha, ou o papel de mãe. Então ela tem uma dificuldade de se ver como um ser integral, autônomo e capaz. Então, quando os problemas da maternidade, os problemas com a mãe e os problemas no relacionamento começam a aparecer de forma repetitiva e trazendo muita dor e sofrimento para essa mulher, então ela busca essa ajuda como solução para encontrar uma saída. Muitas vezes elas vêm para buscar essa saída para poder serem validadas. Eu quero ser validada naquilo que eu acredito, que o outro realmente me fez mal, que o outro não cuidou de mim direito, que o outro foi narcisista, cafajeste, isso, aquilo, outro. Mas não olham muito para qual é a minha parte nessa bagunça toda da minha vida emocional. E aqui, nesse meu programa terapêutico, gradativamente, elas vão começando a se enxergar e entender que eu também tenho responsabilidade na bagunça que a minha vida se encontra, dependendo das permissões que eu dou para as pessoas que entram na minha vida e também pela forma que eu enxergo a minha vida ou que eu me enxergo no mundo. Porque quem se enxerga autônomo, soberano, inteiro, não vai sofrer de dependência emocional do outro, nem financeira, nem física. Ela vai saber que eu estou em um relacionamento porque eu quero estar num relacionamento, não porque eu preciso desse relacionamento. Tem uma diferença muito grande, né, em estar porque eu quero e em estar porque eu preciso. Sim. É uma profundidade muito grande. A pessoa tem que buscar realmente um autoconhecimento muito profundo para realmente se perceber e entender, né, a realidade dos fatos. Mas, Renata, diante da sua experiência, da sua bagagem, para quem está acompanhando, está gostando desse conteúdo, o que você sugere, em princípio, de solução, né, que a pessoa possa começar a observar e começar realmente, de fato, a dar as primeiras soluções? A primeira coisa é que nós precisamos reconhecer esse sempre, para qualquer processo na vida, seja processo terapêutico, qualquer coisa que você vai fazer, primeiro você precisa reconhecer que há um problema. Que eu tenho dificuldade em gerir as minhas emoções, ou que em alguns aspectos da minha vida há padrões que se repetem e que eu preciso olhar para isso. O segundo passo seria assumir a responsabilidade pela própria felicidade, sem terceirizar essa função para qualquer outra pessoa, seja um filho, seja os pais, seja um companheiro afetivo ou uma companheira afetiva, que eu não transfira a responsabilidade da minha felicidade ou da minha satisfação de estar e ser no mundo para um outro. Eu preciso ter essa responsabilidade por mim, assumir essa responsabilidade. Quando terapeutas dizem somos 100% responsáveis, as pessoas costumam associar a culpa. Eu tenho culpa por isso, por aquilo. Não, quando nós dizemos isso, nós estamos querendo dizer que é você que precisa fazer por você aquilo que você deseja. O único representante real do seu sonho na Terra é você. E se você
não se coloca nesse lugar de ser responsável por ele, terceiriza, você está fadada ao fracasso, a se frustrar e nunca alcançar essa satisfação de ser na vida. Porque ninguém está aqui no mundo para servir o outro. Cada um está no mundo para servir a si mesmo, a servir a sua experiência de vida. Então, isso é muito importante que você tenha muito claro que eu tenho uma vida que precisa ser satisfatória para mim. E Nossa, que as que relações tudo, que são parte. maravilhoso! Você deixou eu ficar aqui ouvindo. Isso é Bem uma grande profundo. verdade mesmo, porque às vezes as pessoas elas não compreendem isso, né, dessa forma e dessa maneira. Mas, Renata, nossa, eu, sinceramente, se deixar a gente vai ficar aqui. Para quem está gostando desse conteúdo, quer saber um pouquinho mais do que você faz, do que você realiza, quais as redes sociais essas pessoas podem estar te encontrando? Eu estou no Instagram como re.fezan, @p.fezan, @re.fezan. Eu tenho WhatsApp e Instagram, Facebook também. Lá no Facebook eu estou como Reaprendendo. Vocês podem entrar em contato comigo por esses canais. Ah, eu já te encontro. Bom, ai, Renata, temos que marcar mais vezes para você vir aqui, para nós darmos continuidade nesse assunto, porque realmente é um assunto importantíssimo, maravilhoso. Eu acredito que é um despertar para muitos que estão acompanhando aí, tendo, né, o contato, talvez pela primeira vez, com esse assunto e conteúdo. Enfim, mais uma vez, meu muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Sônia. Foi muito gostoso passar esse tempinho aqui conversando com vocês. Pode me convidar, quantas vezes convidar, eu estarei aqui. Ai, meu muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, e para você que ficou até aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Você sabia, né, dessa questão do adulto imaturo? Você se identificou com algum, né, sintoma, com algum comportamento? Enfim, coloque aqui nos comentários. Para você que não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva no canal, dá o seu joinha, seu like, compartilhe com as pessoas para que elas também tenham acesso a esse mesmo conteúdo que você, apoiando também o trabalho que nós estamos realizando aqui. Aproveite também para visitar o portal Soluções Sociais. Lá você vai encontrar conteúdos, artigos que falam assim dos problemas, porém tem as sugestões de soluções que todos esses profissionais estão ali à disposição para estar esclarecendo dúvidas, realmente ali colocando, né, a sua expertise para estar te mostrando que sim, a solução está muito mais próxima do que você pode imaginar. Acesse também, baixe no seu celular a Rádio Soluções Sociais. Lá você vai encontrar entretenimento 24 horas, né, para você, para as novidades que estão por vir. O guia comercial já está sendo abastecido já pelos profissionais, aqueles que desejam realmente ser localizados, aqueles que realmente desejam, né, se fazer presente em um meio de comunicação de credibilidade, de confiança, que realmente está passando conteúdo, né, para você positivo, contribuindo com a sociedade que quer realmente se beneficiar com conteúdos que agrega e soma e que vai trazer, né, essa paz, né, essa saúde mental, vamos dizer assim, por saber que é possível sim atingir seus objetivos e conquistar aquilo que você deseja, né? Enfim, tudo o que é feito aqui é para você. Lembrando que toda semana estarei trazendo um novo conteúdo para você. Até a próxima publicação. Tchau, tchau!